Conflitos no ambiente de trabalho, você é reativo ou responsivo? Como a prática da atenção plena pode ajudar você a lidar com conflitos de maneira mais calma e racional, em vez de agir ou reagir de forma emocional ou defensiva. Olá, tudo bem? Mais um podcast aqui do CC Mind, Atila Campos, diretor aqui do Centro Cearense de Mindfulness. Antes, eu queria agradecer a sua presença aqui no canal. Você pode se inscrever e toda semana eu falo algo aqui no podcast com relação à teoria do mindfulness, as aplicações da atenção plena no dia a dia, com relação às práticas e como é que a gente habitualmente torna esse estado mental da atenção plena fazendo parte da nossa personalidade, da nossa natureza. Queria começar com uma breve história. Imagine Marisa em uma reunião de trabalho, expondo o resultado do projeto que está há 2 semanas envolvida. Ela preparou a apresentação com todo cuidado, por toda a semana, com sua equipe, e não dormiu bem na noite anterior, porque estava pensando no desempenho. Eram pensamentos que rondavam a sua cabeça do tipo "e se?". Dominavam sua mente antes de dormir e ao acordar cedinho. Para acabar de completar, seu filho mais novo amanheceu febril e ela foi ao trabalho com mais uma preocupação na cabeça. Marisa, há algum tempo, se sente exausta e querendo logo que tudo acabe. Então, um colega de trabalho questionou o resultado apresentado, mas de uma forma irônica, não construtiva. Ela sentiu seu sangue fervendo, sua musculatura toda tensa, e o raciocínio do anda a Deus estava pronta para contra-atacar. Quando há conflitos entre colegas de trabalho ou com o chefe, o supervisor, pode ser muito difícil manter o foco e a calma no trabalho e, assim, ter uma comunicação mais clara e assertiva, deixando de lado as questões emocionais envolvidas. Esta situação é bastante comum no dia a dia. É uma situação estressante que segue um modelo. Aqui no CC Mind eu chamo de ciclo do estresse. É um modelo cognitivo. Em toda e qualquer experiência estressante, com os olhos bem treinados, você pode observar vários elementos ou dimensões. Por exemplo, neste caso de Marisa, a gente tem na primeira dimensão os estímulos ou fatores de estresse ou gatilhos que desencadeiam ansiedade, uma compulsão. No caso dela, a falta de sono, o filho doente, pressão da apresentação. A gente tem também a dimensão dos pensamentos, o raciocínio turvo por pensamentos do tipo "e se?", expectativas com relação ao futuro e lembranças de erros e falhas do passado. Isso gera uma emoção. No caso, a emoção gerada foi ou a intervenção do colega de trabalho de forma não construtiva, de uma forma deselegante. No caso dela, surgiu a emoção da raiva, da irritação, uma tensão emocional pairou o ambiente, pairou o seu ambiente interno. Sem perceber, talvez Marisa entre nas dimensões físicas, ou sensações físicas. Talvez ela não estivesse consciente da tensão física envolvendo nessa comunicação truncada com um colega de trabalho, com a exposição que ela estava tendo, com o seu sentimento de vulnerabilidade, a falta de ar, com a dor de cabeça e a musculatura toda travada, gerando dores, por exemplo, físicas. Isso em Marisa, esse comportamento, essa comunicação entre Marisa e o colega de trabalho e a situação em que ela estava, gerou um comportamento
que pode ser reativo ou responsivo. Então esse vai ser um dos pontos que a gente vai trabalhar nessa nossa conversa de hoje. Nossa ação responsiva ou reativa, dependente de um gatilho emocional ou de um estímulo emocional. Então esse é um modelo cognitivo, é um modelo do ciclo do estresse. Eu tenho um gatilho, tenho pensamentos, emoções que formam um bloco, eles se retroalimentam. Eu tenho uma dimensão em sensações físicas, pensamentos e emoções, elas são mais visíveis, são mais conscientes. Sensações físicas são mais inconscientes. Eu tenho o meu comportamento. Ficamos mais presos dentro dessas situações em pensamentos e emoções. Trabalhar com este modelo cognitivo faz com que você fortaleça a autoconsciência ou meta-awareness, ou seja, ver com os olhos da mente como você vivencia o estresse e a ansiedade, e é uma das habilidades fundamentais, importantíssimas de um programa de terapia de mindfulness. Então, na terapia ou curso de mindfulness, você aprende a olhar as situações dentro desse modelo cognitivo. A gente treina para a gente, quando tiver uma situação, a gente desmembrar essa situação nessas dimensões, enxergá-las com mais clareza. O ponto que eu quero destacar aqui para você é que mindfulness não é meditação. Este entendimento nos leva ao conceito de mindfulness, esse entendimento de ver as coisas com clareza, representadas por esse modelo do ciclo do estresse. Eu sempre falo para vocês, mindfulness não é meditação. A atenção plena ou mindfulness é uma capacidade inata de vermos o que acontece conosco no momento presente, aqui e agora. Tem uma intencionalidade, eu preciso querer, e tem que ter uma postura mental diferente da postura mental do modo piloto automático, do modo de estresse. Minha postura mental de abertura, de aceitação, de gentileza, de autocuidado. Aliás, são essas qualidades, esses qualidades mentais que a gente desenvolve, cultiva quando se trabalha na perspectiva do mindfulness, quando se trabalha com a terapia. As pesquisas mostram que quando você aumenta os níveis de atenção plena, você reduz sintomas de estresse e ansiedade, por exemplo, de outros transtornos mentais. Isso porque a falta da atenção plena, dessa capacidade, está na base de muitos transtornos psicológicos. O aumento da atenção plena faz você ficar mais autoconsciente. Para termos autoconsciência da nossa experiência de estresse, você deve saber parar e olhar a situação com uma atitude mental mindful, que a gente chama mais consciente, ou uma atitude mental pautada no modo ser. Parar significa ter domínio dos seus recursos atencionais, como se concentrar, controlar e sustentar sua atenção naquilo que esteja acontecendo com você, seja uma atividade, seja uma situação emocionalmente neutra ou ou emocionalmente desagradável, que esteja tanto acontecendo e fazendo. Como é que a gente treina isto? É muito importante você entender. Praticando as meditações propostas em um curso de mindfulness, ou num programa de mindfulness. Então, para a gente resumir, meditação é uma das formas de cultivar a capacidade mental de atenção plena. Com as habilidades atencionais, você pode ver a sua experiência do estresse se desenrolando através do ciclo do estresse. Costumo dizer que é como as asas de um pássaro, as duas asas de um pássaro. Existe, desenvolvendo a atenção plena, você precisa
ter a regulação da atenção, desenvolver uma atenção mais forte, concentrada. E um segundo elemento é o elemento de insight, ou seja, olhar profundamente através da experiência, que neste caso é representada pelo ciclo do estresse, para tornar mais tangível o nosso treinamento. Ó, isto é mindfulness. Isto é a capacidade que faz você ser menos reativo e mais responsivo. Na reatividade está a impulsividade. Eu trabalho com comportamentos que depreciam a minha saúde mental. A responsibilidade eu tenho escolha. Eu escolho, eu paro, eu escolho a situação, eu escolho o modo de agir da forma mais responsável possível, mais construtiva possível, que gere bem-estar para mim e para todos. Então eu precisava trazer antes esses conceitos e princípios para que você, neste momento, porque para entender melhor como aplicá-los no dia a dia. Então eu vou sugerir agora uma prática. Vou te ensinar uma prática para lidar com esta situação, esse tipo de situação, a situação da Marisa que ela passou. Essa prática que a gente chama, a forma de treinar, as ferramentas, as estratégias do mindfulness, ela mistura diversos princípios que você aprende dentro da terapia ou no programa de atenção plena. Eu vou chamar novamente o caso da Marisa para ilustrar melhor como é que a gente aplicaria essas estratégias. O que você faria nessa situação de Marisa? Como ela poderia responder ao colega de uma forma producente, sem ser levada pela raiva? O primeiro ponto principal é notar que a Marisa está tensa e vulnerável a qualquer situação que desperte emoções negativas. Essa autoconsciência faz com que ela reduza a influência do cérebro emocional e aumente a atividade do cérebro racional, antes, durante e após a reunião. Vamos ver como a gente aplica isso em cada momento dessa reunião? Por exemplo, antes da reunião, é importante que Marisa reduza o maior número possível de fatores de estresse. Por exemplo, assim, antes da reunião, ela poderia saber se seu filho estava bem, ela poderia reunir-se com sua equipe antes da apresentação e repassar os resultados, delegar outro membro da equipe para intervir em momentos tensos. Então ela já monta toda uma deliberadamente toda uma situação para reduzir os seus níveis de tensão emocional dela e da equipe ao apresentar essa situação. Durante a reunião, o que é que ela poderia fazer? A Marisa pode fazer uma técnica chamada espaço de respiração antes de começar a reunião. Vou deixar essa prática aqui nos cards. Marisa então começaria a reunião menos tensa, com o coração mais tranquilo e com mais clareza do que teria de falar. Afinal, ela tem domínio de todos os aspectos do projeto. Foi ela que fez o projeto junto com a equipe. Então, quando ela faz a prática de respiração de 3 minutos, que é uma das técnicas fundamentais do programa de terapia cognitivo baseado em atenção plena, o que é que ela faz? Essa prática, ela tem 3 fases. A fase de reconhecer como está o ambiente externo e o ambiente interno, através dos pensamentos, das emoções, das sensações. Depois ela afunila com foco na respiração, que isso leva a atenção, tira a atenção dela das preocupações e leva para o momento presente, que é a respiração. Depois ela amplia esse foco atencional, um foco mais aberto, incluindo então as sensações do corpo que ela tem. Com isso, nesse espaço de
que a gente chama de 1 minuto, 2 minutos, ela sai do fluxo mental incessante dos pensamentos e ela entra, né, ela muda de marcha, e ela entra dentro do seu sistema de relaxamento através da respiração e de uma atenção mais focada no momento presente. Então, no momento da raiva, ela foi contra-argumentada por seu amigo. No momento da raiva, ela poderia pedir um intervalo para tomar uma água ou poderia delegar a outro membro da equipe, como ela combinou, para responder ao colega inconveniente. Ao ser dominada pela raiva, a Marisa poderia pôr tudo a perder ao iniciar uma discussão contraproducente. Isso é a reatividade, esse comportamento reativo impulsivo. Ela faria, então, algumas respirações conscientes para restaurar o foco, porque ela sabe que uma emoção é passageira. Esta é uma técnica de regulação emocional, uma estratégia importante dentro do mindfulness. Mais calma emocionalmente, Marisa retomaria o comando da reunião e finalizaria sua apresentação com sucesso. O que Marisa fez então? Ela se utilizou de diversas estratégias para criar um espaço entre o estímulo do estresse e a sua reação. A diferença é que ela aplicou estes recursos de forma intencional, consciente, sabendo resgatá-los no momento adequado. Isto porque Marisa compreendeu os princípios e as técnicas relacionadas e as praticou diligentemente antes no curso de Mindfulness, depois no seu dia a dia. Com este treino mental, as técnicas começam a fazer parte da sua rotina, começam a fazer sentido para serem aplicadas no seu dia a dia. E o seu cérebro não tem dificuldades em acessá-las quando necessário. Claro que isto é facilitado pela prática regular das meditações fundamentais, paradas, que dentro de um programa a gente chama de meditações formais, como a respiração consciente, o escaneamento corporal. E após a apresentação, Maria poderia reunir sua equipe para comemorar. A resposta se contrapôs à reatividade emocional. Então, Marisa comunicou adequadamente a mensagem, soube que o filho estava bem, desfez possíveis conflitos, tornou o ambiente de trabalho harmônico, preservou a saúde mental sua e da sua equipe de trabalho. O que acabei de mostrar para você foram pequenas técnicas, estratégias, princípios de atenção plena postas em prática para lidar com situações de trabalho difíceis e manter a harmonia, uma comunicação mais sociável e, finalmente, sua saúde mental. Aqui eu vou mostrar uma prática breve, está aqui no card, com relação à respiração consciente e escaneamento corporal. Se você quer se comunicar de forma mais clara e assertiva em situações de estresse no trabalho ou no dia a dia, faz parte aqui do Clube CC Mind. Ou então você já se deparou com situações dessa? O que você fez com relação qual foi a sua comunicação? Qual foi o seu comportamento? Responsivo ou reativo diante de um estresse emocional no trabalho? Deixe aqui suas dúvidas, deixe aqui temas que vocês tenham, que queiram que eu comente ou eu explore de alguma forma, e te vejo no próximo podcast. Grande abraço.